Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o engenheiro Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso curso de F-Tool. E agora a gente vai falar de uma análise de flechas aqui no F-Tool. O que acontece? O F-Tool ele não faz aí uma verificação de seções fissuradas. E muitas vezes a gente precisa fazer essa avaliação para determinar as flechas na nossa estrutura. Por quê? Quando o momento fletor em serviço é maior do que o momento fletor resistente da minha peça, que é dado pela norma, então eu tenho aqui o momento resistente, que é dado pelo item 17.3.1. Então eu tenho esse MR, que é um alfa vezes FCT vezes IC dividido por YT. Esse alfa ele vale 1.2 para a seção T ou T duplo, 1.3 para I ou T e 1.5 para a seção retangular. E aqui a norma fala o que é cada um daqueles outros fatores ali para a gente fazer o cálculo desse MR aqui, desse momento resistente. Então a gente vai pegar o momento que a gente vai ter aqui na nossa viga e vai comparar com aquele momento. Então, vamos supor, eu tenho aqui um momento negativo ó, de 32.4 nesse ponto aqui, ó. Então eu vou comparar esse momento com o momento resistente que eu tenho para essa minha seção aqui. E caso esse momento atuante em serviço seja maior do que o meu momento resistente, isso indica que meu concreto vai fissurar. Quando o meu concreto fissura, eu não posso mais considerar a inércia da seção bruta da minha peça. E o que o F-Tool faz aqui então é analisar a nossa estrutura com uma inércia bruta. Então, se eu clico aqui em cima da minha barrinha, vou ver aqui que eu tenho uma viga de 14 por 40, então um B de 40 e um D aqui de 40 e um B de 14. Então eu tenho essa inércia aqui, ó, 0,000747. Então se eu pego aqui 40 centímetros elevado ao cubo vezes a base de 14 centímetros dividido por 12, eu tenho aqui então 7,46 elevado a 10 a menos 4, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então essa é a inércia que eu tenho. Essa daqui é a inércia que o F-Tool vai levar em conta, é a inércia bruta da seção. Caso esse momento aqui seja maior que o resistente, o F-Tool não vai estar nem aí, porque ele não entende isso, ele não faz esses cálculos aí de fissuração da minha peça. Quando a minha peça fissura, a parte do concreto que fissurou, ela tem que ser descontada. E com isso a gente chega numa inércia equivalente de Branson, que é dado as suas prescrições pela NBR 6118. E a gente tem que fazer o cálculo de uma inércia que ela vai ficar entre a inércia bruta e a inércia no estágio 2 aí, que é a inércia fissurada. Então ela vai ser uma média entre esses dois valores aí, que é a inércia equivalente de Branson. E a gente consegue fazer esse cálculo de forma bem simples. Tem alguns programinhas aí que eu vou mostrar também que ajuda a fazer esse cálculo. E depois que a gente faz esse cálculo, a gente consegue lançar a nossa inércia, a nossa nova seção aqui e analisar os deslocamentos considerando essa fissuração. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui a minha viga, tenho um momento de 32.4 aqui nesse ponto. Eu vou pegar o máximo momento negativo que eu tenho aqui, que eu tenho um balanço, ó. Então 32.4. Como que eu vou avaliar isso daí? Vou abrir esse programinha aqui que chama Unicalc aqui, ó. É o Unicalc Pro. Ele pode ser baixado aí no site da UFSCar. Só digitar no Google aí Unicalc Pro, que aí você já vai encontrar lá o site da UFSCar lá e vai conseguir fazer o download desse programinha aqui, ó. Vamos selecionar aqui então característica da seção. Então, vou selecionar aqui uma seção retangular, um BW aqui de 14, que é a base, um HW, que é a altura aí da minha seção retangular de 40. O D eu vou considerar aqui 34.25. O D' 0. A área de aço eu vou considerar aí 4.91, que são barras de 12,5. A barra de 12,5, ela tem aqui ó, uma área de aço, ó, então vai ser π d ao quadrado, então 3.1417 dividido por 4. Ela tem uma área de aproximadamente 1.22 centímetros. Então 1.22 vezes 4 barras deu aí 4,88, 1.23 vezes 4, 4,92. Então vou deixar aqui 4,91 aproximadamente de área de aço dessas 4 barras de 12,5.
Então, eu vou ter o AS aqui também, o AS linha 0, não tem armadura de compressão. O ES aqui do meu aço é 221 mil MPa mesmo. Esse aqui não importa pra gente. O concreto aqui é de 25 MPa, então o seu ECS é 24.150. E temos aqui o MK. O MK vai ser esse valor aqui, ó, de 32.4. Então, 32,40, que é vírgula que a gente tem que colocar. Se colocar a ponta, ele dá um erro. Então, clica aqui em calcular. Ele me mostra aqui estágio 1, a inércia. Ó, então, a inércia está certinha com o que eu tenho aqui no F2. Então, está aqui o mesmo valor. Então, aquela que a gente calculou, que está aqui também no F2. E aqui no estágio 2, a gente já tem aqui o que está acontecendo. E temos aqui embaixo o momento resistente, ó, de 14,36, bem abaixo dos 32,4 que a gente tem. Então nós vamos ter uma inércia equivalente aqui, ó, de 33.144,67 centímetros a quarta, ou 0,00033144. Então, essa inércia aí que a gente vai ter para a nossa peça aí, metros a quarta. E essa daí é a inércia equivalente de Branson. E com isso daqui, a gente calcula então a flecha. Então vamos supor, eu tenho aqui a seção cheia. A minha flecha aqui, meu deslocamento vertical, ó, eu vou ter de 0,11. Agora eu vou considerar a fissura. Deixa eu tirar um print dessa tela aqui para a gente comparar os resultados depois. Então, agora a gente vai colocar o efeito da fissuração aqui na minha peça. Como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui nesse arquivo no MatCAD aqui, ó. Se vocês quiserem podem copiar aí, ó. O EI aqui, que é a nossa inércia equivalente, vai ser igual a 0,00033144, que é o que a gente encontrou aqui no Unicalc, ó, 33144. A altura é 40 centímetros, então 0,4 metros. E a base da viga, qual que vai ser a base necessária? Eu peguei aquela equaçãozinha que a gente vê para resistência dos materiais, que é BH ao cubo sobre 12, e modifiquei ela de tal forma que a gente consegue encontrar uma base equivalente. Então eu mantenho a altura de 40, mas uma base aqui eu diminuo para ficar com aquela inércia fissurada. Então eu vou ter uma viga com essa inércia aqui, ó, considerando esses parâmetros. Então o que eu fiz? Eu só reorganizei os termos aqui. Então eu vou ter B, que vai ser igual a 12 vezes a inércia equivalente que eu tenho, dividido por H ao cubo vezes 100 para passar para centímetros. Então deu 6,21. Eu venho aqui no F2 e vou modificar então a minha seção. Vou colocar aqui que a minha base agora ela é 6,21. E a minha inércia agora, 0,000331. Ele não mostrou todas as casas decimais, mas é o valor que eu tenho aqui, ó. Se eu coloco essa inércia aqui para ser mostrada em centímetros, então, colocar aqui a inércia em centímetros, a quarta. E colocar ali para não aparecer em notação científica. Então, tem isso daqui, ó. 33.120 para 33.144. Então, a diferença mínima aí no valor que a gente encontrou. Não, isso aí não vai influenciar, não vai dar diferença em nada aí. Então, nós temos isso daí. Com isso, a gente pode avaliar o deslocamento agora. A gente pode pedir aqui o Vertical Displacement Values, que é aqui na vertical. E agora a gente já passou a ter 0,26 centímetros aí de flecha. Antes a gente tinha aqui, ó, 0,11. Então a gente mais que dobrou esse valor aqui quando a gente levou em conta a fissuração da nossa peça e descontou a parte fissurada ali do concreto. Então a gente tem esse valorzinho aqui. Vou ter uma tabelinha aqui, ela ainda está em desenvolvimento, que a gente consegue ver aqui qual que é a flecha diferida. Essa flecha diferida aqui ela é uma flecha que vai acontecer ao longo do tempo. Ela leva em conta aí os efeitos de fluência e retração do nosso concreto. E a gente calcula ela de acordo aqui com o método simplificado da norma, que a gente pode calcular. Então, como que eu faço para determinar isso? Eu vou pegar aqui o vão que eu tenho aqui, ó, 165. Então aqui eu coloquei já 165, coloquei o meu momento ali. E ele me deu aquelas contas todas ali que a gente viu. Então a base equivalente aqui ela já me deu. E aqui a gente tem a flecha imediata que foi encontrada aqui no F2 de 0,264, então 0,264. Então
0.0264. E aqui eu tenho uma flecha diferida que já fez os cálculos automaticamente de 0.613. E o meu limite era 0.66. Eu poderia dar uma contra-flecha de até 0.47. Esse limite aqui na verdade é multiplicado por 2 porque está em balanço. Então seria 165 vezes 2 ali, ó, seria os 330, que seria o limite. Então o limite de 1,32. Mas como passou, a gente considera aqui 0,66 e compara com 0,61. Então sempre que tiver em balanço, a gente pode colocar aqui o vão como sendo 2. Duas vezes o vão real. Então, dessa forma aí a gente consegue tá avaliando aqui o efeito da fissuração com o auxílio do F-Tool. A gente consegue fazer essa avaliação aí e ter um resultado mais preciso quanto às flechas que estão acontecendo na nossa estrutura. Então era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente estiver lançando aqui. Mas por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.